tudo pra cultura otaku em só um lugar, loja buscaanimes.com, site na descrição, lembrando o cupom de desconto SOLO. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Player Solo, e hoje nós vamos ficar um pouquinho mais por dentro da história da Marinha One Piece. Sem mais delongas então, bora lá! Para começarmos, antes de eu citar especificamente cada almirante, vamos entender qual é a história e a função da Marinha no anime. Bom, vamos lá, em One Piece a maior força política que existe é o governo mundial, tendo como base os seus líderes que são mais conhecidos como Gorosei. Certamente, como essa organização comanda praticamente o mundo todo, eles precisam de uma força militar que no caso estamos falando da Marinha. Isso sem contar outros grupos por trás dos panos como a Cypher Pool e os Chichibukais. 世界最強の諜報機関サイファーポール巧妙に海を生きる七部会か Deixando o governo mundial um pouco de lado e focando na marinha, que é o tema do vídeo, essa organização em si é o maior poder militar do governo e juntamente aos Chichibukais e aos Yonkons formam o que é conhecido mundialmente como os três grandes poderes. 5名のくせ者たち海賊桜花七部会海の皇帝たち4校のうちの1人か Continuando, a função primária da marinha é manter a lei e a ordem em todo o mundo e por muitas vezes impor a vontade do governo mundial, mesmo que essas vontades por muitas vezes sejam questionáveis. Seguindo para isso, eles contam, por exemplo, com os almirantes, que são considerados os melhores lutadores individuais que existem e também são temidos e respeitados no mundo inteiro. Por fim, claramente por ser uma força militar, existe uma hierarquia de patentes na marinha. E essa hierarquia funciona de modo bem simples, enfim, vamos saber quem manda em quem. Começando com os pica da galáxia, que mandam na grande maioria, e aí temos o Gorosei. Um pouco abaixo deles está o comandante-chefe e esse cargo atualmente pertence ao Kong. Descendo mais um pouco temos o almirante da frota, que é o posto de mais alto nível da marinha e atualmente pertence ao Akainu. E esse mesmo posto já foi do Kong e do Sengoku. Seguindo abaixo deles estão os almirantes, e atualmente esse posto pertence ao Kizaru, ao Fujitora e ao Ryokugyo. E também já passaram por esse cargo o Aokiji, o Akainu, o Sengoku e o Zep. Por fim, temos os vice-almirantes, e particularmente existe vice-almirante pra caralho, então citando alguns dos mais conhecidos, temos o Smoker, a Tsuru e o Baishili, e vale citar rapidamente o Garp, que atualmente está aposentado. E galera, para não ficar enjoativo e eu ficar citando o nome até o fim, e também pelo foco do vídeo ser os almirantes, dá uma parada aí e segue todas as patentes que eu vou deixar na edição. Continuando com o nosso vídeo, vamos direto para os almirantes. E como o tema principal é a marinha, nós vamos começar pelo almirante da frota, depois os almirantes e por fim alguns vice-almirantes. Começando então pelo Akainu, que é o atual almirante da frota. E cara, de início, o seu nome verdadeiro é Sakazuki, no entanto ele ficou mais conhecido pelo seu apelido Akainu. Enfim, há bastante tempo atrás ele apareceu como vice-almirante, depois foi promovido a almirante e foi nesse momento que ele realmente ficou conhecido por todos. E atualmente ele está no seu posto mais alto, que é o almirante da frota. Seguindo, o Akainu conseguiu esse posto após a Guerra dos Melhores, como Sengoku, que era o atual almirante da frota, acabou renunciando, esse mesmo indicou o Aokiji como seu sucessor, porém alguns do Gorosei mencionaram o nome do Akainu. Sendo assim, o Aokiji tinha se rejeitado a receber ordens do Akainu, os dois duelaram durante 10 dias em Punk Hazard, tendo como consequência a completa destruição da cidade e o Akainu como vencedor. E cara, o Akainu até então sempre foi conhecido por ser um dos homens mais cruéis que existem na marinha. No geral, ele sempre foi seguidor fiel da justiça absoluta, e isso a um tal ponto onde até mesmo seus companheiros de equipe o chamam de louco por suas atitudes exageradas. E nesse caso, para vocês entenderem o que eu estou falando, o Akainu mandou destruir completamente um navio com milhares de civis apenas por achar que tinha a mínima possibilidade de ter um inimigo escondido no meio de todos. Continuando, vale ressaltar que o Akainu não tem a mínima piedade de seus inimigos e também de que ele acha não ser digno da marinha, e com isso ele matará até mesmo companheiros de seu QG. Por fim, indo para seus poderes, o Akainu possui uma Akuma no Mi do tipo Logia, no seu caso a Mago Mago no Mi, ou a fruta do magma, lava, foda-se. E essa fruta dá a ele a capacidade de criar, controlar e se transformar em lava à vontade. E com isso a única forma de acertar em combate é usando o Haki do armamento.
Vale citar uma curiosidade, no caso muitos afirmam que é Mago Mago no Mi. É uma versão melhorada da Mera Mera no Mi do Ace ou Sabo, ou seja, Lava Fogo. Finalizando, ainda que não mostrado completamente, obviamente o Akainu possui o Haki, como vimos quando ele usou o Haki do armamento para parar o ataque do Barba Branca e Marineford. Mais um, e agora vou citar rapidamente os antigos almirantes da frota, começando pelo Sengoku. E de início, Sengoku junto ao Garp foram uma das grandes figuras que passaram pela época de ouro do Rei dos Piratas, Goldie Roger. No geral, ele foi o sucessor do Kong como almirante da frota e passou grande parte do anime nesse posto. E atualmente o Sengoku ainda pertence à marinha, porém como inspetor geral. 父親の死から1年と3ヶ月を経てガキの頃に出会い息子のように E com habilidades e atos históricos, o Sengoku foi marcado principalmente por ter conseguido junto ao Garp parar um dos grandes piratas da época, Chique, o Leão Dourado. Finalizando, Sengoku sempre foi um dos homens mais poderosos do mundo de One Piece. No geral, provavelmente em combate corpo a corpo, dificilmente dá pra pará-lo. Por fim, vale ressaltar a sua Akuma no Mi, que é a Hito Hito no Mi modelo Grande Buda. No caso, uma Zoan mística até mesmo mais rara que uma Logia. E essa fruta lhe proporciona um impulso de poder enorme, assim apenas com um soco ele pode criar uma onda de choque extremamente poderosa para golpear seus inimigos. O que, combinado com a sua fama de estrategista, o tornou um dos grandes nomes em One Piece. Mais um ex-almirante da frota, Kong. No geral, ele atualmente é o comandante-chefe do governo mundial. No entanto, há cerca de 27 anos atrás, o Kong foi o almirante da frota da marinha, e a partir desse posto ele assistiu à execução do Gold Roger. Seguindo, ele já aparenta ter uma certa idade e também é fiel ao senso de justiça na marinha. Vale citar o seu grande orgulho quando é mencionado dos seus postos, e também a sua autoridade atual como comandante-chefe, aonde ele pode dar ordens a grupos como Chichibukais, ao Cyberpulse, dentre outros. Finalmente chegando aos almirantes, vamos com ele, Borsalino, ou melhor conhecido como Kizaru. No geral, Kizaru foi o único dos 3 almirantes antigos a se manter no posto. Como afirmado dentre os 3 almirantes da Era Dourada da Pirataria, ele sempre foi o mais velho, porém atualmente não é mais. E cara, o Kizaru em todas as suas aparições sempre demonstrou ser bastante preguiçoso, falando bem devagar e de forma bem descontraída. Muitas vezes, mesmo que a situação fosse de perigo, ele constantemente se mantinha calmo e fazia uma piada com o momento. キザルおーっとベンベックマンこれは Seguindo durante o arco de Sabaody, o Kizaru foi o principal antagonista da série. No geral, após um Tenryubito levar um soco na cara do Luffy, ele foi enviado para a ilha a fim de punir quem estivesse envolvido no caso. Moshi Moshi. E a partir daí, meu caro, sobrou para todo mundo. Mugiwaras, supernovas, ninguém foi impune ao almirante. Resumindo, ele baixou a porrada em geral. Ok. Finalizando, o Kizaru possui um hábito de liderança acima da média, conseguindo organizar grandes regimentos da marinha de forma fácil e eficiente. Por fim, vale citar os seus poderes de Akuma no Mi, e no seu caso ele comeu a fruta da luz, ou a tão zoada por vocês, a Pika Pika no Mi. E essa fruta é uma tão rara Logia que permite ao Kizaru criar, controlar e se transformar em luz a hora que queira. Como de praxe, nenhum ataque a não ser que esteja coberto de Haki vai acertá-lo, e também vale citar que ele usa os seus poderes para criar armas à base de luz e usar as suas técnicas corpo a corpo para surpreender os seus inimigos. Como ele mesmo diz, você já tomou um chute na velocidade da luz? É, mais ou menos, né, cara? Isso não é muito normal de acontecer, né? Enfim, com seus poderes de Akuma no Mi, o Kizaru provavelmente é o homem mais rápido do mundo, visto que ele pode se locomover na velocidade da luz. E esse é um ponto bastante discutido entre todos. Na real, ele tem ou não a velocidade da luz? E a resposta é sim, o Kizaru tem sim a velocidade da luz. Porém, não o tempo todo. Mas como assim, Solo, então? Ele somente pode se mover nessa velocidade caso faça aquela espécie de caminho de luz que normalmente vemos. Ali dentro ele tem sim a velocidade da luz. Sem o caminho ele é rápido, porém não a um ponto tão exagerado.
Mais um agora, o Almirante Fujitora. Novamente, seu nome verdadeiro é Isho, porém ele é mais conhecido como Fujitora. E cara, pode-se dizer que ele realmente é um almirante do bem. Muitas vezes, como já vimos, ele desprezou completamente todas as atitudes do governo mundial, sempre se importa com os civis que estão sobre o campo de batalha e até mesmo reconhece bons feitos de piratas. No geral, ele foi um dos antagonistas do arco de Dressrosa e atualmente parece ser o almirante mais velho dentre os três. Vale citar que o Fujitora é cego e no seu caso ele mesmo se cegou para que pudesse não enxergar mais a corrupção e deslealdade no mundo. Continuando, ele foi nomeado almirante pouco depois da guerra de Marineford e após possuir esse cargo, um de seus principais objetivos sempre foi acabar com os Chichibukais, visto que ele achava que o grupo era apenas um bando de piratas que poderia se voltar contra a marinha. Por fim, chegando às suas competências, o Fujitora possui patente para comandar milhares de soldados e também pode dar ordens a organizações secretas do governo mundial. E no geral, já nas suas habilidades, ele é conhecido dentro da marinha como um dos melhores lutadores individuais que existem, isso mesmo sendo cego. Vale mencionar que quando um combate é iniciado, o Fujitora não tem medo de usar muito poder, como mostrado quando ele simplesmente atacou o Laui do Flamengo com um fucking meteoro. Finalizando, existe uma grande dúvida atualmente se o Fujitora possui ou não uma Akuma no Mi, visto que ele está sempre usando poderes com gravidade. Seria uma espécie de fruto que permite a ele controlar a gravidade, por exemplo. E na real não se sabe ainda se ele tem ou não esse poder. Lembrando que se por acaso ele vier a ter uma Akuma no Mi, será uma Akuma no Mi da gravidade e não da levitação, como muitos confundem, pois essa fruta da levitação pertence ao Shiki. Terceiro e último almirante atual, temos o Ryokugyu. E galera, infelizmente esse almirante eu vou ficar devendo para vocês. Mas puta que pariu, cara, por quê? Então, até agora não temos informações sobre o mesmo nem no mangá, muito menos no anime. Porém, de certa forma ele provavelmente deve ser acima da média. Bem como mencionado pelo Doflamingo, tanto ele como o Fujitora são conhecidos como bestas e verdadeiros animais em termos de poder na marinha. Por fim, lembrando que seu apelido é Green Bull, que significa touro verde. Prosseguindo com o vídeo, vamos de Aokiji. E bem, eu sei que ele não pertence mais à marinha, mas eu acho que é mais do que merecida sua parte no vídeo. Então, seu verdadeiro nome é Kuzan, mas para a galera não ficar fazendo piadinha com o seu nome, vamos de Aokiji mesmo. E galera, o Aokiji, como já mencionado aqui no vídeo, acabou lutando contra o Akainu a fim de conseguir o cargo como almirante da frota. Depois de 10 dias de luta, ele acabou sendo derrotado, e por não querer receber ordens do Akainu, ele abdicou de seu posto como almirante e, pelo que parece, se filiou ao submundo. Seguindo, o Aokiji parece ser um dos únicos a pensar mais racionalmente na marinha. Como afirmado, ele sente empatia pelo Akainu por acreditar demais na justiça absoluta e passar dos limites. Isso sem contar outros fatores que provam que ele não é tão ruim, como quando ele deixou a Robin escapar. 雑な考え方だよな。徹底した正義は時に人を狂気に変える。 E cara, assim como Kizaru, o Aokiji também é bastante preguiçoso, por muitas vezes ele até mesmo afirma que o seu lema é justiça preguiçosa. Continuando, ele é um seguidor fiel do governo mundial, no entanto, diferente dos demais, ele entende o quanto podres são as atitudes dos mesmos e na maioria das vezes obedece ordens desde que se encaixem nos seus padrões de ideais. Por fim, chegando às suas habilidades, o Aokiji também possui uma Akuma no Mi do tipo Logia, no seu caso a Rie no Mi ou a Fruta do Gelo. E diferente das outras Logias, ele pode sim ser atingido por ataques normais, visto que o gelo é um elemento sólido. Porém, ele ainda não sofre dano. E a partir daí, o Aokiji possui habilidades extraordinárias, como por exemplo, ele pode até mesmo congelar inúmeros quilômetros de oceano ou até mesmo uma cidade inteira. Ele também foi visto sendo atacado por inúmeros inimigos bastante poderosos e os vencendo sem muitas dificuldades. Como exemplo agora, temos a sua luta contra os Mugiwaras e contra o comandante Jozo. E para finalizarmos, vale lembrar que ele é um ótimo navegador, já que ele viaja por todo o mar da Grand Line com a sua bicicleta de gelo. E galera, bem rapidamente vale citar o Z, e ele também foi o almirante da marinha, especificamente no seu caso ele foi o instrutor e ensinou quase tudo para o Akainu, Kizaru e o Aokiji. Por fim ele acabou pedindo demissão, e eu vou ficar por aqui porque ele não é um personagem canônico, visto que ele apareceu comandando a marinha no filme One Piece Z.
Por fim, vamos aos vice-almirantes. E particularmente nesse vídeo eu vou citar apenas o Garp e a Tsuru, porque eles têm um pouco mais de destaque na série. E também, como eu disse, existem dezenas de vice-almirantes e ficaria meio chato citar todos. Enfim, começando pelo Garp, e ele atualmente se tornou um instrutor da marinha, e com isso ele treina todos os novos recrutas. Seguindo, ele com certeza pode ser citado como um dos homens mais fortes do mundo. No geral, o Garp detém o título de herói da marinha, e isso por ter inúmeras façanhas. E algumas delas, por exemplo, foi a captura junto ao Sengoku do pirata Leão Dourado Shiki, e outras foram as várias e várias vezes que o Garp acabou encurralando e quase capturando o rei dos piratas Gold Roger. Continuando, vale citar que o Garp é o pai do revolucionário Monkey D. Dragon, o avô do protagonista do anime Monkey D. Luffy, e também o avô adotivo do filho do Roger, Portgas Ace. E também acho válido mencionar que isso ocorreu porque o próprio Roger pediu ao Garp que cuidasse de seu filho após ele ser executado, visto que uma criança não poderia pagar pelos erros de seu pai. E cara, o Garp com certeza já poderia estar em um cargo muito maior dentro do QG da marinha, porém ele se mantinha como vice-almirante porque simplesmente recusava todas as ofertas que lhe eram propostas para ocupar o posto de almirante da marinha. Por fim, apesar da idade, o Garp ainda é extremamente poderoso e respeitado no mundo inteiro, e também vale mencionar que mesmo sendo da marinha, ele de certa forma ainda tenta proteger o Luffy em ocasiões perigosas, assim como ele tentou fazer com o Ace. Mais um vice-almirante e agora a Tsuru. E sendo bem breve, ela sempre aparece junto ao Garp ou Sengoku quando ambos eram bem mais jovens, e no geral a Tsuru é uma fuzileira naval que recentemente sempre vem aparecendo comandando outros marinheiros. Por fim, ela possui uma Akuma no Mi, no seu caso uma paramécia, que se chama Yoshi Yoshi no Mi, e o poder que essa fruta lhe concede é literalmente transformar uma pessoa em uma roupa, e com isso poder lavar, secar e botar para pendurar. Meio merda, né? Só que não. Essa Akuma no Mi ainda é bastante temida por diversos piratas, pois a Tsuru pode simplesmente limpar todo o mal que existe em uma pessoa, literalmente como se estivesse lavando uma roupa suja.